Vamos lá, família. Eu tive que fazer uma pausa, fazer um corte, né? Vai ter que dividir em dois vídeos, né? Por causa do meu aparelho, ele teve que fazer esse corte. Mas tudo bem, vamos lá. Vou falar do mesmo assunto, vamos terminar. Mais uns 5 minutinhos aí, né? Vamos correr aqui então. Onde a gente estava? Gênesis 1, versículo 12. Diz assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. Eu não vejo aqui a terra fazendo assim, falando assim, eu não quero fazer isso aí não. Deus, quem sabe em vez de vegetação, pedras. Cobre toda a terra de pedra. Não, eu não vejo isso. Eu não vejo uma contraposição, né, na fala da terra, que faz parte da própria criação, para com Deus. Não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é soberana. Irmãos, prestem atenção numa coisa, nisso aqui, por favor. Nós temos que aprender o real significado daquilo que nós falamos. Senão, essa palavra, cuja a gente não sabe o significado, ela que faz parte do nosso vocabulário, a gente começa a falar ela e nós não sabemos usar o real potencial, todo o potencial que essa palavra tem, por exemplo, no evangelismo. Por exemplo, para falar de Jesus para outras pessoas. Né? Então nós perdemos a potencialidade total dessa palavra. Palavra soberana de Deus, o que é? Eu não penso, eu nem cogito em pensar a possibilidade de refutar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é soberana. Soberana ao quê? A quem? A tudo e a todos. Ela é soberana a mim, é soberana à criação, ela é soberana a todos nós. Então nós devemos, como terra, à luz de Lucas 8, a parábola do semeador, nós, terra, nós não podemos falar assim, ei Deus, eu não quero isso aí que você tem para minha vida. Né? Deus nos chama para uma obediência, para ser santo. Ser santo não é aquele cujos atos meus são completamente puros. Não, ser santo significa ser separado dessa geração corrompida. Né? Já foi 2 minutos e meio. Vamos lá. Então, a palavra de Deus é soberana. Nós, como terra, temos que respeitar isso. Né? Como terra, à luz de Lucas 8. Vamos pular para Gênesis 2. Né? Aqui diz assim, versículo 4 e 5. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus, presta atenção nisso aqui, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá chovendo aí? Espiritualizando isso, né? Tá difícil? Tá chovendo? É difícil sair na rua sem um carro quando tá chovendo, né? Tá difícil, irmãos. A gente tá vivendo num tempo difícil. Tá difícil financeiro, tá difícil profissionalmente, tá difícil o cônjuge, tá difícil o casamento, o namoro, o noivado, tá difícil, irmão. Tá chovendo, né? Eu tenho muitas coisas que vêm na minha mente agora para falar sobre isso, mas mantendo o foco aqui, vamos meditar um pouquinho sobre Mateus 8, né? Por quê? Porque nós vamos ver esse aspecto da chuva, tanto negativo quanto positivo, ok? Nós vemos aqui que o aspecto positivo da chuva, que é molhar a terra, ele é positivo porque ele faz parte, né? Ele ajuda a fazer o crescimento da planta, da árvore, né? Mais uma vez, Paulo fala que um pode plantar, o outro pode regar, mas só Deus efetua o crescimento, né? Então eu, como semente, eu tenho que deixar chover em cima de mim, né? Deus nunca vai colocar algo muito pesado em cima de você, sabendo que você não vai aguentar. Não. Ele sabe o quanto eu aguento e o quanto eu suporto nesse sentido. Vamos lá para Mateus 8, então. O que diz em Mateus 8? Mateus 8, ele estava com os discípulos entrando num barco. E aí, Jesus, ele dorme. Ele dorme. Vamos ver a história aqui, Mateus 8, versículo 23. Entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco.
Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ei, nós estamos falando de alguém soberano a ventos e mares. A criação obedece ao nosso Deus que fala no nosso íntimo, ok? Então aqui a chuva era negativa, né? Então se está chovendo na sua vida, por favor não reclame. E eu vou procurar fazer o mesmo, né? Não, que nós não reclamemos, porque Deus sabe o quanto tem que chover, e a quantidade, né? E por quanto tempo a gente tem que ficar debaixo dessa chuva, ok? Porque chuva vai produzir um crescimento, né? À luz de Lucas 8. Muito bem, eu espero que tenha abençoado. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas o vídeo vai ficar muito grande. Eu já passei de 15 minutos, que era o meu, né, juntando os dois vídeos, que era o que eu tinha estipulado, né? Mas eu acho que valeu a pena e que nós possamos ser esse solo de Lucas 8, esse solo bom, que a gente escute a palavra de Deus e dê frutos, tá? Vamos orar então. Muito obrigado, Espírito Santo, por trazer a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus generoso e não nos breca em nada, não nos restringe a nada. O Senhor nos diz que há coisas disponíveis para nós no reino de Deus e que nós possamos fazer parte dessas coisas do reino de Deus, tomar posse dessas coisas que estão disponíveis para nós. Eu agradeço o Senhor Jesus por sempre nos trazer esse entendimento e eu quero gerar frutos, produzir frutos para a tua glória, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Amém.